Salve rapaziada, aqui é o Med Moretti de novo. Hoje num vídeo um pouco diferente, porque eu tô direto no meu carro falando com vocês. Mas era isso ou não ter vídeo no canal, então eu prefiro gravar no carro do que deixar de gravar. E hoje eu queria contar a história das 3 startups que eu já abri e já fali. E, cara, eu acho que todo mundo que quer virar programador, que sonha em virar programador, tem aquela ideia no início de que você vai fazer assim como outros programadores famosos, tipo Mark Zuckerberg, Steve Jobs, que você vai criar algo revolucionário. Então você pensa, puta cara, eu tenho a ideia daquele aplicativo que vai faturar milhões e vai aposentar minha família inteira. Todo mundo tem essas ideias. E eu não era diferente. Quando eu comecei a programar, eu tinha na minha mente que eu ia ser esse empreendedor que abriu uma empresa unicórnio bilionária, depois eu vender por milhões e curtir toda a minha vida em algum país do Caribe, na América Central. E a minha primeira tentativa de fazer isso foi quando eu tinha tinha 16 anos. Eu estava no 3º ano do ensino médio e eu fazia um ensino médio técnico. Então, quando eu tinha 14 anos, em 2014, eu comecei a fazer meu ensino médio técnico em programação. E no último ano, eu já sabia programar mais ou menos bem, eu programava em PHP. E eu tinha um professor na escola que ele também tinha essa ideia de se tornar milionário como programador, que era o professor Ricardo. Ele chamou eu e mais um outro aluno da minha sala, que era o Luiz, e chamou um outro cara, que era um cara que fazia um curso de publicidade, pra gente fazer esse aplicativo. E a ideia dele era basicamente construir um iFood. E o nome que ele tinha dado para esse projeto era Mandaí. E a nossa ideia era basicamente copiar o iFood, fazer exatamente a mesma coisa que o iFood fazia, só que para uma cidade pequena. Porque afinal de contas, o iFood naquela época só existia em grandes cidades. E eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina que não existia esse tipo de coisa. Então a gente pensava, cara, a gente vai criar o iFood, um aplicativo tipo iFood, e a gente vai vender para todas as cidades pequenas e a gente vai ficar, meu Deus, multimilionário. Isso lá por 2016. E a gente de fato começou a criar o aplicativo, até que chegou um dado momento que a gente viu que era muito complexo fazer do zero todo um iFood, ia demorar muito tempo. Então a gente comprou um iFood no Mercado Livre. A gente comprou um sistema, que eu lembro o nome até hoje, o nome era Carenderia, e ele era um sistema que simulava todo o painel admin de uma empresa tipo iFood, você podia cadastrar restaurantes e tudo mais. Tinha um aplicativo também que vinha junto nesse código-fonte, que era um aplicativo em PhoneGap com Cordova, que é uma tecnologia de aplicação híbrida bem mais ou menos, mas que na época era conhecidinha. Long story short, você podia usar jQuery para fazer um aplicativo mobile. E era o que a gente sabia na época, então a gente comprou esse aplicativo, editou esse aplicativo inteiro e lançou. De fato, a gente conseguiu uns restaurantes. Eu lembro que eu fui em alguns restaurantes da cidade, conversei com alguns donos e a gente colocou alguns restaurantes da minha cidade nesse aplicativo chamado Mandaí. E essa empresa existiu por, sei lá, uns 6 meses, 1 ano, onde a gente fez pouquíssimos pedidos, muita pouca gente aceitou comprar de fato pelo aplicativo. E alguns restaurantes não aceitavam entrar no aplicativo porque eles tinham medo, que a gente roubasse os clientes deles para outros restaurantes. Então eles preferiam que as pessoas pedissem pelo telefone do que eles estarem no aplicativo, porque eles achavam que iam perder dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. E aí, depois de um tempo, eu precisei me mudar de cidade e na época acho que a gente era muito burro para entender que dá para continuar trabalhando remoto nas coisas. E aí eu acabei saindo do projeto, eu acho que ele durou mais alguns meses, mas hoje em dia se você entrar na página do Facebook do Mandaí, que ainda existe, não tem mais nada lá. E essa foi a primeira tentativa fracassada de criar uma startup milionária que eu tive. A segunda tentativa, eu já era um pouco mais velho, eu já estava trabalhando para o exterior, e quando eu comecei a trabalhar para o exterior, eu pensava assim, cara, eu tô ganhando tanto dinheiro comparado ao que eu ganhava antes, que isso não pode ser eterno, assim, pra mim parecia que eu tava vivendo num mundo muito acima do que eu jamais tinha sonhado. Então eu pensei, cara, eu preciso aproveitar esse momento que eu tenho pra criar alguma coisa e ter meu próprio negócio e ficar rico com esse meu próprio negócio. Só que dessa vez a minha estratégia foi diferente. Eu tinha a ideia de fazer alguma coisa que eu não dependesse do consumidor final. Então eu queria fazer uma coisa que fosse B2B, business to business, e não B2C ou B2C, tipo, enfim, eu queria fazer um negócio que fosse direto com outras empresas. E aí, eu tenho na minha cabeça que o jeito mais fácil de fazer isso é você fazendo um SaaS, que é basicamente você cobrar a mensalidade de alguém para usar um software que você tem. Então essa foi a minha premissa inicial, eu queria fazer um SaaS. Aí eu pensei, beleza, que tipo de SaaS que eu posso fazer e vender em um preço
que com alguns poucos clientes eu já consiga manter uma equipe de desenvolvimento e vendas, suporte e tudo mais para rodar o projeto. Aí na minha cabeça, a minha ideia era fazer alguma coisa para o sistema educacional, porque não faz muitos anos que eu saí da escola e eu sei das dificuldades, dos problemas que tem quando você está estudando na escola. A gente não tem uma tecnologia perfeita inserida ainda na sala de aula. E aí então a minha ideia era fazer um aplicativo para escolas, para vender para escolas, para melhorar o ensino da sala de aula deles. E na minha ideia esse aplicativo seria irresistível para as escolas, porque, sei lá, a mensalidade de uma escola hoje é perto de R$1.000. Então eu pensei assim, cara, se eu vender um aplicativo para uma escola que custa uma mensalidade próxima de R$1.000, eu posso argumentar que se a escola conseguir um aluno novo porque ela tem um aplicativo, ela automaticamente já vai estar feliz fazendo isso. E aí, enfim, quis começar esse projeto. E para começar esse projeto, eu chamei 2 amigos meus. Um deles é o João Chagas e outro é o Gustavo Jacobi, que são grandes desenvolvedores. Na época eles não trabalhavam com programação ainda e eles foram começar a trabalhar comigo nesse projeto e a gente criou a empresa chamada RoadMind, que era um aplicativo white label de aprendizado com repetição espaçada, como se fosse aquele aplicativo Anki, só que basicamente a escola que comprasse esse aplicativo, a mensalidade desse aplicativo, teria um aplicativo na loja com o nome e a logo dela e seria possível ela usar isso com marketing, por exemplo, para conseguir novos alunos, porque eles são uma escola que já usa a tecnologia de uma maneira melhor e tudo mais. E a gente criou esse aplicativo, RoadMind, a gente fez ele com React Native e Firebase, e a gente fez em tempo recorde, tipo, pouquíssimos meses a gente já tinha o aplicativo pronto, tudo funcionando, e a gente reuniu com várias escolas, curso preparatório de vestibular, curso preparatório para OAB, e a gente conseguiu vender para um total de 0 escolas. E aí depois de mais ou menos 9 meses, a gente fazendo e tentando vender e sendo um fracasso em vendas, a gente acabou desistindo temporariamente do projeto, mas ele pode voltar. Mas enfim, essa foi a segunda vez que eu tentei ficar milionário com o aplicativo e não deu certo. Mas dessa vez eu acho que eu fui um pouco melhor ainda que a primeira, mas infelizmente a gente não conseguiu nenhum cliente e a piazada acabou seguindo a vida deles. Enfim, a gente acabou seguindo outros focos. E a terceira vez que eu tentei abrir uma empresa para ficar milionário, minha ideia era fazer um e-commerce. Só que eu não queria colocar muito dinheiro para fazer esse e-commerce. Eu queria que fosse um e-commerce que eu não precisasse de dinheiro muito grande, uma porta inicial muito grande para eu abrir ele. Então eu pensei, cara, qual que é o jeito mais fácil de eu fazer isso? Aí, obviamente, tem toda essa galera do dropshipping, que você consegue, sei lá, comprar da AliExpress, quando o cara comprar de você e vender. Mas eu queria fazer um negócio um pouco diferente. Então, eu abri um e-commerce de camiseta. Então, o que eu fiz, basicamente, eu fiz um e-commerce usando uma técnica chamada Print on Demand, que era basicamente o seguinte: eu comprava algumas artes de camiseta, inclusive eram artes de camiseta focadas em programação e em xadrez, porque são duas coisas que eu gosto bastante. Embora não seja um público muito grande, eu achei que tinha um nicho legal para trabalhar ali. Basicamente, toda vez que alguém comprava uma camiseta, eu mandava uma fábrica lá do Rio de Janeiro produzir essa camiseta on demand. Então não precisava ter estoque nem nada. Obviamente a minha margem de lucro era um pouco baixa por conta disso, mas eu pensava, cara, tudo bem, eu não preciso de dinheiro agora, eu trabalho com uma margem de lucro baixa e aí no futuro, se der certo, eu abro minha própria fábrica de camiseta e vendo e tudo mais. E essa, das 3 empresas que eu abri, foi provavelmente a que mais me deu dinheiro. Quando eu digo que mais me deu dinheiro, eu digo isso porque deve ter me dado só uns 2, 3 mil reais no final das contas, mas era muito trabalho para muito pouco retorno, porque era muito difícil você criar uma marca para você ser reconhecido de verdade. Então o jeito mais fácil de vender era entrando em contato com o influenciador e fazendo aquela parceria do cara ter um código de desconto no nome dele, e o que ele vender com aquele código de desconto eu pagaria para ele de volta. Mas é muito difícil entrar em contato com essa galera, tem muita gente que não responde, mas de fato alguns influenciadores, principalmente do meio do xadrez, me responderam. A gente vendeu algumas camisetas, mas foi longe de ser um sucesso também, e depois de alguns meses fazendo isso, sei lá, uns 4 meses no total, eu acabei parando também, porque eu percebi que isso definitivamente não ia me deixar rico, mas talvez fosse me deixar careca de tanto ficar estressado e se preocupando com esse tipo de coisa. E essa é a história, essas foram as 3 empresas que eu já abri até hoje, e nenhuma delas deu 100% certo, mas em todas elas eu aprendi várias coisas que eu não me arrependo, e com certeza, se hoje em dia eu estou num momento bom profissionalmente no mercado, é porque eu aprendi muito tentando e fracassando nas coisas que eu tentei fazer. E agora eu tô para abrir uma empresa nova,
que eu não vou falar nesse vídeo, mas de repente eu posso falar no próximo. Deixem aí nos comentários se vocês quiserem saber. Um abraço, eu espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até!